sou eu. Meu nome é Rosinelli Muchaire Vilar, sou psicóloga pós-graduada em gestão de pessoas e com várias especializações, todas voltadas para estudar comportamentos. Já trabalho há mais de 30 anos no mercado corporativo e dentro dessa minha vivência já trabalhei em diversas empresas, pequenas e grandes empresas, tanto na área de seleção quanto na área de acesso, avaliação de perfil, coaching, e hoje atuo também como terapeuta de EMDR, que é uma linha de terapia com abordagem que trabalha trauma. Atuo também como professora na graduação e na pós-graduação em algumas instituições educacionais como PUC, Curitiba, Unibrasil, Escola da Polícia e Grupo OPET. E agora estou tendo o privilégio de estar aqui com vocês. Sobre o nosso tema, quando a gente fala em governança no setor público, ele é avaliado pela sociedade e Estado, analisado pelos entes federativos e esferas de poder, pelos órgãos de entidades e atividades intraorganizacionais. Quando nós falamos em atividades intraorganizacionais, entra aqui a análise de aplicada a aquisições, TI e pessoas. E é com este foco que nós vamos estar atuando, em cima deste foco de pessoas. E aí, quando nós trabalhamos competências corporativas, nós temos que entender o que essa empresa hoje tem de expectativa em termos do planejamento estratégico, para onde ela quer ir, quais são os controles que ela tem, qual é a avaliação de gestão que ela tem, quais são as diretrizes para as ações adequadas. Isso tudo dá um norte para definir quais são as competências dessa organização. A medição do desempenho é a parte de um longo processo de planejamento. E aí entra a missão, que é quem somos e o que fazemos, quais são os objetivos que essa empresa tem, aonde ela quer estar, qual é a visão, o propósito e como ela pode chegar nesse resultado e quais são as métricas, as medidas de desempenho, para aí sim definir quais são as competências da equipe, das pessoas. O Departamento Penitenciário tem como missão induzir e apoiar e atuar na execução penal brasileira, promovendo a dignidade humana com profissionalismo e transparência, com vistas a uma sociedade justa e democrática. A visão do Departamento Penitenciário é ser reconhecido como um órgão fomentador da correta execução penal e da plena garantia dos direitos fundamentais de todos os seres humanos envolvidos no fenômeno criminoso. E os valores ética e transparência, profissionalismo, lealdade, excelência e protagonismo, diálogo com a sociedade, com o objetivo estratégico maior de promover um sistema penal justo que viabiliza a reintegração social. Vocês sabiam disso? Isso tem que estar o norte de vocês dentro da organização a qual vocês trabalham, porque vinculado a isso é que vocês têm realmente um plano, do que vocês têm que fazer para realmente ajudar a empresa a atingir este objetivo maior. Dentro ainda do planejamento estratégico, a gente percebe que tem um plano maior, que é o estratégico, daí tem o controle de gestão, que está abaixo, que aí entra os projetos. Então, eu entendendo qual é o planejamento estratégico, eu consigo desenhar esses projetos e consigo fazer realmente a definição das atividades e o controle dessas atividades se estão realmente desenhadas, alinhadas a esse planejamento estratégico. Isso é fundamental para um bom resultado. E quando nós falamos em competências organizacionais, aí entra estas atividades que que quem está dentro da organização tem que estar alinhado ao propósito maior da empresa. Então, o que é competência organizacional? É um conjunto de habilidades, atitudes e conhecimentos. Elas têm que estar interrelacionadas em uma associação sinérgica para atingir um resultado eficaz. Então, elas têm que estar todas
vinculadas uma à outra para que realmente tenha um resultado. Inicialmente, temos que definir quais são as competências maiores da empresa, né? Conforme missão, visão, valores, erros, acertos e qual é o futuro dessa empresa. E depois, sim, desenhar quais são as competências, além da organização, das pessoas, né, da equipe, para realmente ter um amparo e o apoio do que nós temos que responder dentro dessa organização. Gestão por competência, o que é afinal, né? Então, é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Quando nós falamos em conhecimentos, habilidades e atitudes, hoje ele é muito conhecido, né, pelo chá, que afetam a maior parte do trabalho de uma pessoa e que se relaciona vinculada ao desempenho desse trabalho, né? Segundo Cláudio Domingos. Então, o tal do chá, e hoje até foi aprimorado, né? Complementaram com mais algumas letrinhas aí. O chá, quando nós falamos em conhecimento, é o saber a técnica. Então, assim, quando eu tenho um saber teórico, é o saber através do conhecimento. Não necessariamente ele terá a entrega, ele terá o comportamento, ele tem o conhecimento. A habilidade já é o saber fazer. É o que eu tenho facilidade, é o que eu já experimentei e eu já conheço. Trazendo um exemplo para vocês, um engenheiro civil, ele estuda a respeito de como fazer um muro. Quantos tijolos precisa para determinado tamanho e tal, mas ele não exercitou muitas vezes uma pessoa que não fez engenharia civil, mas que tem a habilidade pela experiência, ele consegue ter um resultado melhor. Então, não necessariamente uma está desvinculada à outra, mas uma sozinha não terá o resultado suficiente. A atitude já é o agir. É a vontade, é o querer. Não adianta eu ter o conhecimento, a habilidade e não querer pôr em prática. Então, é o que realmente aparece, é a atitude, tá? E o respaldo, claro, da habilidade e do conhecimento te dá o agir com qualidade, com competência. Na gestão por competência, nós primeiro temos, então, que mapear as competências, que é o diagnóstico da empresa, que é o que a empresa quer. Elaborar uma matriz de competência por área, então, cada área, cada atividade, que competência precisa. Ter uma descrição clara dessa competência, depois definir de forma objetiva e incluir nos planos de avaliação e de treinamento, porque muitas vezes as pessoas pensam que têm a competência e não têm. Então, precisa realmente de um feedback e de um plano de desenvolvimento, quanto não tem. Porque não necessariamente nós temos todas as competências necessárias para determinada função, para determinado cargo, para determinada empresa, mas nós podemos desenvolver. Então, precisa aí o amparo e o apoio, tanto do conhecimento, da informação, quanto também de um mentor, de um gestor que venha trabalhar trazendo exemplos e trazendo a oportunidade dele exercitar na prática. A gestão por competências pode trazer para a empresa um alinhamento melhor estratégico, uma maior produtividade, um maior comprometimento dos colaboradores, gerências mais fortalecidas, equipes mais focadas em resultado, integração e sinergia, eficiência, eficácia e qualidade no resultado. Então, por isso que cada vez mais as empresas hoje investem nessa gestão por competência, porque é realmente trazer um modelo único para todo mundo trabalhar de maneira integrada e de maneira assertiva no sentido do resultado coeso. Quais são os tipologia das competências? Tem o nível macro, que é as competências da organização, tem o nível meso, que é as competências coletivas. Então, de repente, eu trabalho numa empresa que tem várias pessoas dentro da minha equipe e que tem algumas que têm habilidades mais administrativas, de atenção concentrada, de visualizar números, e tem outras pessoas que são mais comunicativas, que são mais
líderes no sentido de vender ideia, que gostam de falar. Então, dentro de uma equipe, precisa estar trazendo competências diversas para que essa equipe tenha complementariedade e principalmente tenha resultado. Já no nível micro, é a competência individual. Então, tem algumas competências que para determinada função, elas não têm como não exigir essa competência. Então, se eu sou um gestor, eu tenho que ter algumas competências já desenvolvidas, de fazer acompanhamento, de saber conversar, de saber ouvir, de perguntar. Então, isso é muito importante dentro da competência de liderança, principalmente trazer toda a equipe para um objetivo único, ser um maestro de trazer essa equipe para um ritmo saudável e com resultado eficaz. Quando nós falamos em pilares da competência, que é o chá, que agora você já sabe, é muito importante também entender que tem várias teorias que visualizam, né, que o que é importante é o que a empresa precisa e o que o colaborador oferece. Então, isso é o que é o importante dentro, né, dos pilares da competência. Mas tem alguns estudiosos e consultores que muitas vezes não utilizam apenas o chá, utilizam o chá mais o C, que fica o chassi, que é comportamento, que é entrega. Tem outros que falam que é o chá expresso, né? Mas é também a expressão, é o demonstrar. Ou ainda o M, que é a motivação, que é realmente eu contaminar com aquela competência. Então aí existem algumas, né, complementaridades justamente para se perceber que ele tem que estar vinculado a resultado, a entrega. E você? Você sabe quais são as competências necessárias para atuar na tua posição? O que você precisa para atingir hoje na tua empresa? O que é preciso atingir de competências na tua empresa, você sabe? E o que você já tem dessas competências? Quais são os teus destaques de competência? E o que falta? Tem algumas que você já vem desenvolvendo? Ou você acha que não falta nenhuma? Difícil. Geralmente nós temos competências que não são tão desenvolvidas, que não vêm natas, que não vêm genética, que não vêm dos nossos experiências profissionais anteriores. Então precisa realmente sempre estar nessa reflexão, né? Quais são as competências para eu ter melhor resultado? Porque quanto mais alinhado eu estiver com as competências necessárias da empresa, menos esforço eu faço, mais gostoso vai ser de eu trabalhar nessa empresa. Então, quando eu estou muito cansado, muito esgotado, muitas vezes eu me fortalecer em termos das competências necessárias para que realmente aí nos traga um resultado com menor estresse, com mais satisfação e com mais facilidade no atingimento daquela meta. Existem competências técnicas e comportamentais. As técnicas são, de repente, eu saber trabalhar com um software específico, eu saber uma ferramenta específica de avaliação de desempenho, eu saber trabalhar muitas vezes com um equipamento específico da minha área, eu saber trabalhar muitas vezes com alguma ferramenta administrativa que eu precise estar fazendo relatórios. Então, essas são as competências técnicas. As comportamentais entram, aqui eu trouxe para vocês no livro da Maria Odete Rabalho, ela fala dessas competências como as competências universais. Claro que hoje, em uma empresa, nós temos que definir algumas competências. E tem algumas competências que, inclusive, estão vinculadas às outras. Então, aqui entra autoconfiança, comportamento ético, comunicação, cooperação, criatividade, controle, equilíbrio emocional, empreendedorismo. Quando se fala em empreendedorismo, eu dentro da empresa, como se fosse dono, olhando de uma forma estratégica, para trazer mesmo um olhar um pouco mais amplo, para eu poder pensar num resultado diferenciado, para eu inovar, para eu ousar com atividades diferentes. Então é esse olhar do todo, né? Dentro do empreendedorismo, dentro do próprio ambiente de trabalho a qual você atua.
é definir metas, é flexibilidade, é foco em resultado, foco no cliente externo e no cliente interno. É fornecer e receber feedback, é ter facilidade de relacionamento interpessoal, é habilidade em ouvir, humildade, iniciativa, liderança, motivação, planejamento, solução de conflito, solução de problema, tomada de decisão. Então, muitas vezes, o que acontece em algumas empresas? Eu atendo uma empresa que é no ramo automotivo, e cada vez que eles vão promover um profissional, eles fazem uma avaliação onde a gente participa. Então existe uma avaliação através de dinâmicas para realmente perceber as entregas, o modelo, como é que essa pessoa se comporta com relação às outras pessoas, como é que ela lidera. E aí, o que a gente avalia nessas pessoas, né? Por exemplo, liderança. A liderança lá é vinculada a outras competências. Então, tem que ser uma liderança flexível, tem que ser uma liderança que tenha controle, tem que ser uma liderança colaborativa, que trabalhe bem em equipe. Então, a gente vincula, já percebe, né, nessa competência a liderança, mas se ele está conseguindo transitar dentro dessas competências, inclusive com uma certa afetividade com a equipe. Então, quando nós fazemos avaliação por competência, não necessariamente é um comportamento específico, mas é ele vinculado com outras competências para a gente realmente avaliar o estilo que nós precisamos para a cultura e o clima da empresa a qual eu atuo. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de competência de liderança. Então, é um modelo, tá? O que é essa competência? Então, tem que ser esse profissional, para realmente demonstrar que tem a competência, ele tem que inspirar a melhoria de desempenho na equipe, ele tem que esclarecer papéis e responsabilidades individuais e de equipe, ele tem que definir metas, colocar essas metas desafiadoras e ganhar comprometimento com as mesmas. Reconhecer o desempenho individual e fornecer feedback e lidar eficazmente com questões pessoais e interpessoais. Alguém que não demonstra essa competência não vai fixar padrões e metas para os indivíduos, cria e alimenta conflitos e é insensível à necessidade da equipe. Então fica muito claro para fazer uma avaliação se aquela pessoa está atendendo a competência total, 10%, 20%, 80% ou 100%. Como será que você está hoje atendendo às suas competências? Vocês sabem quais são as atitudes e condutas profissionais necessárias hoje para você que atua como agente penitenciário? Eu fiz um levantamento no manual do agente penitenciário e trouxe para vocês aqui algumas atitudes solicitadas para desempenhar bem esse papel. Uma delas é a aptidão, que é um dom natural de lidar com as pessoas. Honestidade, então, é ser íntegro, exemplar, né, uma conduta inatacável. Conhecer as funções e atribuições, então ter clareza, uma ação própria de seus direitos, prerrogativas, responsabilidade, que tenha capacidade de entendimento ético e uma determinação moral, iniciativa, propor e empreender, aí entra que eu tinha falado para vocês, empreender ações, disciplina, que ter preceitos a normas, né, que seja uma ação natural. Seguindo, lealdade, que não seja apenas sincero e franco, mas principalmente fiel aos seus compromissos. Equilíbrio emocional, esse é fácil, né, gente? Todo mundo tira de letra. Que sua estabilidade mental seja definida por ações comedidas e prudentes. Autoridade, que não tenha apenas direito ao poder, mas que tenha encargo de respeitar as leis com competência. Liderança, que seu comando tenha tom condutor, flexibilidade, bom senso, transigência estejam sempre a serviço do bem comum. Criatividade, empatia, que é a habilidade de me colocar no lugar do outro,
comunicabilidade, que é comunicar de forma expansiva e franca, e perseverança, ser firme. Então, são 15 aí aptidões que precisam estar sempre sendo revistas, né? Qual delas eu tenho destaque? Qual delas eu preciso desenvolver? Qual eu não utilizo? Eu não utilizo porque eu não estou sabendo desenvolvê-la para pôr em prática de maneira natural, ou não utilizo porque o espaço, o ambiente a qual eu atuo, as pessoas não validam esse tipo de conduta. O que eu preciso para realmente respeitar esta regra, para ter melhor equilíbrio entre eu e a empresa, eu e a demanda, para eu estar mais feliz e mais realizado, com mais naturalidade na minha atividade profissional, com melhor resultado. Então é importantíssimo ficar sempre atento a essas competências, né? Para estar se desenvolvendo constantemente. É um desafio. Agora eu vou passar para vocês um vídeo que fala um pouquinho do papel hoje do profissional nesse mundo tão exigente, né? As empresas também em transformação, e com isso tudo afeta o profissional. Como podemos desempenhar melhor este papel a cada dia? Eu gosto muito de um poeta gaúcho chamado Mário Quintana, muita gente o conhece, é um homem estupendo, que deu um azar danado, morreu há 20 anos, na mesma semana que o Ayrton Senna. E quando você é alguém muito importante, mas alguém famoso morre perto, você desaparece do circuito. Tanto que tem gente que não sabe que Mário Quintana morreu, né? Outros talvez nem de que ele viveu. Né? E Mário Quintana, um homem especial, inclusive com uma grande qualidade. Ele morreu solteiro, com quase 88 anos de idade. E ele tem a melhor resposta que eu já vi para não se casar. Todas as vezes que alguém perguntava a Mário Quintana, mas por que o senhor nunca se casou? Ele dizia, sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida. Que é um argumento ecológico, é um argumento que nos ajuda, né, a pensar um pouco. Pois bem, Mário Quintana tem uma trova especial. Ele disse, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando que você e eu deixamos de viver? Quando a gente tem uma vida pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Afinal de contas, nós somos mortais. Isso significa que nós não temos a eternidade para ter uma obra que honre uma vida para que ela não se apequene. No livro Qual é a Tua Obra, aqui mencionado, que aliás dá título a esta palestra, eu menciono também, né, um autor britânico do século XIX chamado Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli foi, inclusive, o primeiro-ministro da Rainha Vitória. Benjamin Disraeli diz o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga pequená-la de algum modo. E quando a gente apequena uma vida que já é curta, quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial, morna. Interessante. Nós temos hoje aqui um grande grupo de homens e mulheres que no campo do município ou do estado atua na atividade pública, isto é servidor. É aquele ou aquela que tem uma capacidade imensa de fazer algo especial, ganhar a vida cuidando de vida. Você quer coisa mais honrosa do que ganhar a vida cuidando de vida, mas não da própria vida. Também da própria vida, mas do conjunto da vida numa comunidade, numa cidade, num estado. E nesta hora, quero lembrar algo. De fato, a vida é muito curta para ser pequena. Nós estamos quase terminando o mês de novembro. Esse mês teve, no dia 2, a lembrança por parte de uma parcela dos cristãos que criaram o seu dia de finados. O dia de finados tem uma finalidade, fazer com que você e eu nos lembremos de algo especial, que mortais somos. Aliás, você sabe que nós somos o único animal que é mortal. Porque embora todos os animais morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Por exemplo, teu cachorro está dormindo sossegado agora. Teu gato está lá, numa boa. Você, desde que eu falei, está pensando.
Por isso nós não somos só mortais, nós sabemos disso e o fazemos desse modo. Olha que coisa boa. Por isso eu queria lembrar exatamente nessa direção. O dia 2 de novembro, para alguns, lembra exatamente a ideia de finados. E é interessante porque este mês, curiosamente, ele é o penúltimo mês do ano, mas ele nem sempre foi assim. Olha que coisa. Aliás, se o teu filho te perguntar, por que o mês de novembro é o mês 11? O que o mês de dezembro é o mês 12? O que você vai responder? Talvez você não saiba, mas como lembrou o presidente, eu sei. Em compensação, tem muita coisa que você sabe e eu não sei. Muita coisa que você conhece eu não conheço. Sorte sua e sorte minha. Soubéssemos as mesmas coisas, nós íamos ficar nos repetindo. Ainda bem que você sabe uma coisa, eu sei outra, a gente troca e cresce. Vida é isso. É a capacidade de partilha. Parênteses, dentro do parênteses, partilha. Vida é partilha. Homens e mulheres que não sabem partilhar não têm uma vida que possa ser tão elevada. Afinal de contas, uma vida que tem abundância é aquela em que há partilha. Exemplo, nós nos aproximamos da lembrança do Natal para algumas pessoas. Uma mesa de Natal abundante não é aquela que tem muita comida, é aquela que tem partilha. Às vezes a única coisa que você tem sobre uma mesa de Natal é comida. E muita. E nenhuma partilha. Vida é partilha. Afinal de contas, é só lembrar algo decisivo. Vários de nós aqui, ou aqueles que nos assistem, quando mais jovens, tínhamos menos dinheiro, menos recurso financeiro. A sociedade brasileira era mais pobre do que ela é hoje. Vários dos nossos pais tiveram menos dinheiro do que nós. Vários dos nossos tínhamos menos recurso. O país ele foi elevando a nossa capacidade de renda. Claro que ainda longe daquilo que a gente deseja e merece, mas absolutamente superior ao que já tivemos há 40, 50 anos. Portanto, vou contar uma coisa que quem é jovem talvez não imagine. Vários de nós, quando mais jovens, a gente ia almoçar no domingo na casa de um irmão, do pai, da mãe, de um parente. Não tinha possibilidade de fazer um almoço se cada um não levasse alguma coisa. E aí vinha um milagre magnífico na vida. Cada um de nós levava um pouquinho. Mas na hora de ir embora, todo mundo levava mais do que tinha trazido. Esse é um milagre maravilhoso. Esse é um milagre da multiplicação. Olha que coisa. Cada um de nós levava só um pouquinho. Um frango, uma maionese, uma lasanha. Mas na hora de ir embora, depois que você juntava e todo mundo comia, sobrava. E cada um levava para casa mais do que tinha levado para o almoço. Nós temos essa condição em qualquer cidade, em qualquer comunidade, em qualquer família, no planeta. Claro. Nós só não o fazemos no dia a dia porque uma parcela ainda tem uma ética absolutamente individualista, exclusiva, malévola, deletéria, destrutiva, predatória. Aliás, alguns acham que a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. Mahatma Gandhi nos alertou sobre isso. Ele disse um dia, olho por olho, uma hora acabamos todos sem enxergar. E essa é uma coisa séria. E aqui na sala, quem não enxerga sabe muito bem o impacto que tem, né, que não enxerga com os olhos, né, que enxerga com os ouvidos ou com os dedos. Sabe o impacto que isso tem, né, no nosso cotidiano. Por isso, cautela. A lógica do olho por olho ela é arriscadíssima. E se a gente observa, nós temos uma coisa séria, né, que é a nossa incapacidade, às vezes, de pensar na nossa mortalidade. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Olha que frase forte. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria, gente que é mais ou menos. Que é quente ou frio não, que não cheira nem fede. Sabe gente morna? Morna no trabalho, morna na comunidade, morna na prefeitura, morna na câmara, morna na escola. Morna. Não é quente nem fria. Gente que não tem compromisso, que não cheira nem fede. Mais ou menos.
mais ou menos compromissado, mais ou menos competente, mais ou menos servidor, mais ou menos religioso, mais ou menos político, mais ou menos. Sabe, gente morna, que não cheira nem fede. Deus vomitará os mornos. Sabe aquela pessoa que é morna? Morna no casamento. E aí, como é que está o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na comunidade. E aí, como é que está o debate em Campinas sobre a política? Vamos levando, né? E aí, lá na prefeitura, vamos ver o que dá, né? E a escola, como é que tá? Não sei, vamos ver. Falta pouco para eu aposentar. Deus vomitará os mornos. Gente que é morna na amizade. Você vai apertar a mão dela, com licença, ela dá só a pontinha do dedo. Você aperta aquela minhoca desmilinguida. Você vai abraçar, a pessoa abraça meio de lado, meio parece que tem nojo. Sabe gente que economiza afeto? Pessoas que esquecem que afeto e conhecimento é uma coisa que se você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é repartir. Gente que é morna na cidade, morna no casamento, morna no serviço público. Morna, não é quente nem fria. É morna na religião. Conheço gente, por exemplo, que vai a um culto ou a uma missa. Um dos meus sobrinhos é pastor presbiteriano aqui em Campinas. E às vezes a gente brinca, né, sobre isso, curiosamente. Porque tem gente que vai a um culto ou a uma missa e escolhe o horário da missa, por exemplo, pelo tamanho rápido que ela tem. Se eu vou à missa das 10, naquela igreja que o padre faz uma missa rapidinho. Então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo-poderoso e ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. A fama passa, a importância fica. Só tem um jeito de ficar: ser importante. E a importância você constrói onde você está. Na família, no governo, no legislativo, numa atividade de natureza privada, numa escola. Afinal de contas, uma pessoa importante é aquela que fica nos outros. Alguns aqui são servidores públicos há 15, 20 anos. A tua obra é aquilo que você faz no dia a dia para ajudar a proteger essa comunidade. Outros trabalham em tribunais de conta. A tua obra é exatamente a cuidar daquilo que é o recurso público, da lisura da vida, da capacidade da decência. Alguns atuam no legislativo, outros no executivo, outros atuam no executivo dentro da atividade docente, né, dentro de uma escola, outros no hospital, outros num conselho, outros cuidam de família. Qual é a finalidade? Não ser inútil. É interessante isso, porque se você observa, de fato, volto eu e insisto, a vida é muito curta para ser pequena. E nesta hora, uma das coisas que dá inutilidade, superficialidade a uma vida é aquela em que a pessoa não percebe e nem pensa qual é a obra que ela tem. O nosso grande desafio é trazer motivação, né? A automotivação e a motivação para as pessoas. Mas como que nós vamos trazer motivação para os outros se nós também não estamos motivados? Então precisa entender o que nos motiva, qual é o motivo que me traz aquela ação para buscar essa realização e a satisfação em fazer. Porque hoje, se eu não tiver esta energia para ir em busca, eu não consigo levar ninguém, não consigo nem me levar, quanto mais levar alguém junto. Então, o desafio do líder é realmente ter essa motivação e trazer as pessoas para essa motivação para atingir o resultado. O que é a motivação? Um conjunto de forças que sustentam e regulam, orientam as ações de um organismo para determinado fim. Então, são forças que sustentam. É algo que vocês podem notar, as pessoas fazem alguma coisa que até muitas vezes corre risco, mas justamente porque tem uma automotivação. Tem uma força, uma energia interna que vão em busca daquilo. O motivo são os desejos, as necessidades, os interesses, que o comportamento é orientado para o fim, para buscar satisfazer.
Então, você sabe qual é a sua motivação? Você conhece a tua equipe? Você sabe o que motiva cada um das pessoas que trabalham com você? Porque isso é fundamental para ser um líder, porque cada pessoa é motivada por algo diferente. E você tem que falar a linguagem que traz realmente efetividade dentro daquele contexto, daquela necessidade daquela pessoa. O maior desafio seu é entender por que você escolheu trabalhar hoje no DPEM. Qual é a sua principal missão no DPEM? Qual o seu real propósito de vida? Quanto a empresa que você trabalha dá de satisfação? E como você está hoje? Você está bem? Em termos de saúde física e mental, de energia, de motivação, como você está? Você tem investido na tua vida como um todo? Isso é fundamental para você estar bem. Porque a vida não é feita só do lado profissional. Para eu estar bem na minha vida profissional, eu tenho que estar bem em todas as áreas. Foi a época que se falava, né? Deixe a tua vida pessoal fora da empresa. Hoje não existe mais isso. Eu tenho que estar integralmente. Tanto em casa eu levo eu, profissional, para dentro de casa, quanto você no teu trabalho, você leva também o eu, pessoal, para dentro da tua empresa. Então, como você está? Você tem se percebido diferente, estressado, doente? Então, é o momento de você se rever, para você se fortalecer e conseguir contaminar o teu meio para um ambiente saudável. Você gosta do que você faz? Você tem um objetivo claro, profissional? Você tem investido na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida familiar, educacional, espiritual, na atividade física e lazer? Porque se você não investe, dificilmente ela vai se desenvolver. Eu brinco que quando eu quero que algo desenvolva, eu tenho que dedicar tempo para se desenvolver. Porque, não, minha família já está lá, não preciso investir tempo. Se você não alimentar esta relação, você vai realmente ter problemas. Na vida educacional, se você não investir tempo para estudar, vai também ficar com lacunas. Na vida espiritual também, na atividade física também. Não tem como eu ter feito atividade física há 10 anos atrás e querer que ela faça efeito até hoje. Tem que dedicar tempo. Isso é bem importante. Aqui eu trouxe para vocês uma ferramenta que é bastante utilizada para fazer uma revisão, tá? Isso vai estar para vocês depois, material para vocês imprimirem para responder. Mas é importante que seja muito realista com relação ao valor que você vai dar para cada área da tua vida. Então ali nós temos uma pontuação de 1 a 10, né? Então tá ali na espiritualidade. E aí vocês vão dizer, não, eu na espiritualidade não invisto nada. 1. No autodesenvolvimento, eu tenho investido porque eu tenho feito alguns cursos, eu estou revendo as minhas competências, eu tenho um mentor ou um coaching que está me ajudando a desenvolver determinadas competências, aqui eu já estou 8. Trabalho e carreira. No trabalho e carreira, eu não sei se eu queria isso que eu estou fazendo, ou estou muito satisfeito. Então, você que vai valorizar e vai validar o quanto você está bem em cada uma das atividades. Quanto tempo você está dedicando a cada uma das atividades. Sabendo, gente, que nós temos todas essas áreas e muito mais. Então, tem que ter tempo para essas áreas. Na contribuição social, na tua saúde, no teu relacionamento amoroso, conjugal, na tua família, no teu ambiente, na tua casa, no teu hobby, no teu lazer. Então, faça essa investigação, tá? E aonde tiver abaixo de 4, são áreas que você vai ter que desenvolver, vai ter que investir tempo, vai ter que fazer ter tarefas para investir, para não adoecer. Hoje a longevidade já não é benefício único para alguns. Hoje a longevidade é para todos. Mas para eu ter longevidade, para eu ter melhor resultado, para eu estar bem melhor profissionalmente, eu tenho que estar cuidando de todas essas áreas para realmente ter qualidade de entrega. Aqui vai vir para vocês novamente mais um trechinho do vídeo do Cortella para realmente confirmar todas essas informações que eu estou passando para vocês. Porque é absolutamente nojento
que alguém afira, aliás, os rendimentos da área pública e não respeite a área pública. É absolutamente nojento receber aquilo que se tem sem que se respeite quem paga. É absolutamente nojento imaginar que se possa ganhar o sustento em algo que se despreza. Isso é comum. Isso é comum, inclusive, a pessoas que no dia a dia, você sabe, eles argumentam que ele vai ser mais ou menos, também pelo salário que me pagam. Você já imaginou esse princípio aplicado ao corpo de bombeiros? Tua casa está pegando fogo, já apagaram a sala, a cozinha. De repente você olha, o bombeiro está enrolando as mangueiras, guardando. Fala, onde você vai? 5 horas, é o meu horário. Então, mas está pegando fogo lá. Não, mas é o meu horário, me paga até essa hora. Já imaginou um cirurgião no hospital fazendo uma sutura de apêndice? Tem que dar 20 pontos na sutura, ali no teu ponto de Mark Barnes, para poder fechar direitinho, porque não tem equipamento para fazer laparoscopia. O que ele faz? No 8º ponto, fala, vou parar aqui mesmo, pelo que me pagam. 8 pontos tá bom já. Você já imaginou? Você sabe que há pessoas que se conduzem desse modo no cotidiano. Obviamente que eu não estou falando de trabalhar sem remuneração, estou falando de outra coisa. Da capacidade de entender o quanto que a vida é muito curta para ser pequena. E algumas pessoas se apequenam no modo como se relacionam na atividade que desenvolvem. Por isso, volto eu aqui a uma questão, você que ainda tem um tempo de desespero até 11 horas. Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai, e eu também, o que vai ficar? O que vai ficar que não estrague, não apodreça? E repito, não seja objeto de disputa odiosa. Isto é, o que você e eu fazemos que honra nossa própria existência? Interessante. Uma das coisas mais marcantes quando se pensa em gestão e liderança é gerir para elevar a vida coletiva. Atuar de maneira que não seja cínica. Ética não é cosmética. Ética não é cosmética, não é uma coisa de fachada. Desse ponto de vista, claro, se nós imaginamos o propósito daquilo que fazemos, é a nossa capacidade de ganhar importância. Eu já observei, você também, várias situações em que algumas pessoas, elas não deveriam estar naquela atividade, especialmente em alguns ramos da atividade pública, porque ela, primeiro, não merece que o povo pague o salário dela, porque ela finge, e segundo, ela despreza aquele lugar. Mas há outras pessoas que, é claro, merecem muito mais do que recebem. Há outras pessoas que, de fato, têm que ser honradas no dia a dia, na atividade pública, mas nem sempre. Afinal de contas, como você bem lembra, há uma coisa aí que é decisiva, que marca, inclusive, nossa percepção. A ideia que se tem até, né, e que não pode, de maneira alguma, ser deixada de lado de pessoas que não querem se apequenar. Curioso. Quem aqui é professora ou professor, se você acabou de entrar na atividade de docente, se você é um funcionário novo na Câmara ou na Prefeitura, vou te dar um conselho. Se você quiser ter uma vida que seja relevante, que cresça, ouça o que eu vou dizer. Afaste-se de funcionário velho. Afaste-se de funcionário velho. Aproxime-se de funcionário idoso. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que é morno, que acha que já sabe, que não precisa mais se mexer. Afaste de professora velha na escola. Sabe como é que é professora velha? Idosa é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho é aquele que é morno. Quer ver um exemplo? Você chega numa escola cheia de ideias, quer fazer coisas, a professora velha fala assim, ih, sossega aí. Com o tempo você vai aprender. Quando você estiver no meu tempo de serviço público, você vai ver. Sossega, fica na tua. É só mudar governo, as coisas voltam ao que era. Afaste de funcionário velho. A pessoa velha, ela faz mal. Ela é homicida.
Isto é, ela assassina as condições de vida coletiva numa comunidade. Se ela estiver na atividade pública, pior ainda. Você já imaginou? Aproxime-se de gente idosa. Gente idosa quer aprender, frequenta a escola, vem para debate, lota um auditório na Câmara. Os que têm mais idade aqui, alguns perguntariam, tal como eu, o que você veio fazer? Quero continuar aprendendo, sabendo, indo buscar. Um dos homens que eu mais admiro na história é um pensador italiano do século VI, chamado Benedetto di Nursia, Bento de Núrcia, que os católicos, os anglicanos e ortodoxos chamam de São Bento. São Bento criou uma ordem religiosa, uma ordem maravilhosa chamada beneditina, com um lema magnífico. Aliás, um belo lema para a ordem religiosa, porque o lema da ordem beneditina é ora et labora, reza e trabalha. Reza e trabalha, porque só rezar sem trabalhar as coisas não acontecem. E só trabalhar sem rezar as coisas perdem reverência. Reza e trabalha. Mas o mais interessante é que Bento de Núrcia, o São Bento, criou uma regra de funcionamento para a ordem beneditina. Essa regra diz o que o monge pode e não pode fazer, deve e não deve fazer. E eu quero trazer aqui, para ir amarrando a reflexão, aquela regra que para mim é a mais importante. No livro Qual é a Tua Obra, que é da editora Voz, eu trago um pouco essa discussão, mas eu a retomo mais recentemente no outro livro, que hoje o presidente trouxe para assinar, que é o Pensatas Pedagógicas. São Bento criou uma regra. E a regra que eu queria trazer aqui, que para mim tinha que estar no alto de toda a Câmara Municipal, toda a escola, toda a cidade, toda a prefeitura, toda a secretaria, toda a família, é a regra de número 34. O monge que desobedecer essa regra, que eu vou dizer, é mandado embora da ordem. Não tem direito à estabilidade. E eu acho que essa deveria ser uma regra presente em todas as áreas. A regra 34 de São Bento diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, não é proibido debater, não é proibido discordar. É proibido resmungar. Sabe gente que só resmunga em vez de agir? Gente que passa o tempo todo amaldiçoando na escuridão em vez de acender vela. Aliás, a frase predileta do resmungão é: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, debater e discordar. Mas o resmungão é medíocre. Aliás, todo resmungão é vagabundo. Toda resmungona é vagabunda. E a melhor maneira de não precisar fazer nada é acreditar que nada pode ser feito. Por isso, todo vagabundo e toda vagabunda tem uma característica: é pessimista. Aliás, é tão vagabundo que nem chama a si mesmo de pessimista, chama de realista. Porque a melhor maneira de não precisar se mexer é achar que não há nada que vale mexer. Por isso, todo vagabundo ou vagabunda é pessimista e prefere acreditar que nada pode ser feito. Tudo que você propõe, ele diz, não vai dar certo. Vamos fazer uma escola legislativa e não funciona. Vamos fazer uma escola de governo para quê? Vamos mexer na organização da Câmara, vamos estruturar um Tribunal de Contas no Estado que cada vez mais possa dar decência ao recurso coletivo. Isso aqui no Brasil. Opa! O pessimista é, acima de tudo, alguém que se aproxima do bandido. Não por escolha, mas por omissão. Como diz uma antiga frase, os ausentes nunca têm razão. Vamos fazer uma palestra para discutir qual é a tua obra e isso não funciona, não vem ninguém. Ó. O que faz o otimista? Tem uma encrenca. O otimista tem que ir atrás, juntar, procurar, chorar, se arrepender, querer largar. Falou, vou largar isso, eu vou sair disso aqui. Para quê? Não funciona. Mas o pessimista, ele tem uma coisa. Ele não tem esforço nenhum a fazer. Aliás, o pessimista, você já notou, a única coisa que ele faz é sentar e esperar dar errado. Aí você fala assim, mas não está dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. O otimista tem que estudar, fazer curso, ir atrás, se arrepender, querer largar, juntar com outro, voltar e repensar, chorar de vez em quando.
Mas o otimista tem uma grande vantagem. A vida dele não é pequena. Pode até ser curta. Ah, mas olha só, para quê? Não vai funcionar. Para quê? Ó, por isso, atenção, agora que você ainda tem 7 minutos. É proibido resmungar. Não é, repito, proibido discordar, debater. Resmungar, sim. De novo, Mário Quintana. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Aliás, outro gaúcho, Aparício Torelli, que apelidou a si mesmo de Barão de Itararé, tem uma frase que parece óbvia, não é? Ele dizia, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Mas eu queria lembrar, para ir amarrando, algo especial. Um grande homem estupendo, chamado Albert Schweitzer. Um homem que, inclusive, tem influência sobre a cidade de Campinas, porque pessoas que dirigem aqui, o Boldrini, estudaram com Schweitzer e o conheceram também. Schweitzer foi um grande professor e um grande médico. Aliás, ele foi o Nobel da Paz, de 1952. Schweitzer, quando tinha 30 anos de idade, achou que como professor era pouco, que ele queria ser mais importante, não famoso, mais importante. E ele decidiu aos 30 anos de idade fazer medicina. E aí ele foi embora, e 7 anos estudando medicina. Formou-se, sabe o que ele fez? Foi embora para a África, lá para o Gabão. E ficou 50 anos no Gabão, meio século, colocando a vida dele a serviço dos outros. Aliás, no dia que ele morreu, tem uma coisa curiosa. O corpo do Albert Schweitzer está sepultado na Europa, mas o coração está no Gabão. Porque quando ele morreu, o povo do Gabão quis o coração dele, fisicamente. Está sepultado lá no Gabão. Schweitzer, tem uma frase para você e eu não esquecemos, e é a penúltima que direi. Disse Schweitzer um dia, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Olha só, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A dignidade de uma vida que não seja banal, fútil, inútil, superficial. Mas queria lembrar algo, que aliás é a última frase do livro Qual é a Tua Obra? Onde está essa reflexão que aqui fiz. Que é uma frase de um francês, que é François Rabelais. Foi monge beneditino. Um homem do século XVI, para quem gosta de literatura renascentista, escreveu Garganto, a Pantagruel. O especial François Rabelais tem uma frase que eu vou dizer 2 vezes. Ele disse, conheço muitos que não puderam, quando deviam, porque não quiseram, quando podiam. Digo de novo. Conheço muitos que não puderam, quando deviam, porque não quiseram, quando podiam. A gente quer, pode e deve. Isso significa que a gente consolida algo que é a nossa capacidade de obra. E agora quero concluir lembrando algo. Dizendo a quem chegou de pouco depois que eu não abriria um debate em função do número de pessoas e porque era uma reflexão, mas agradecendo imensamente tantos homens e mulheres que aqui vieram hoje, para a gente pensar um pouco como elevar a nossa vida, que já é curta, mas que não precisa ser pequena de modo algum. E que cada um e cada uma de nós saiba, no seu dia a dia, a importância de fazer o melhor, em vez de se contentar com o possível. Afinal de contas, é isso que nos levará a ser importantes, a sermos levados para dentro. Por isso, quero terminar com uma frase de alguém que eu acho especial, que é Chico Xavier. Eu não sou espírita, não tenho nenhuma crença reencarnacionista, mas acho Chico Xavier um homem santo. Aliás, se eu tivesse alguma autoridade sobre os católicos, ia pedir para nomeá-lo santo, de tão importante. Ele passou a vida, em vez de resmungar, tentando serenar as pessoas, fazendo o que podia, que era o melhor dele na condição que tinha. Chico Xavier, como sabe aqui os espíritas, tem uma frase que serve para você e para mim, porque alguns dizem assim, mas Cortella, agora é tarde. Chico Xavier dizia, embora ninguém possa voltar atrás,
e fazer um novo começo. Qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Olha só, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Por isso, lembro eu aqui para fechar, você e eu temos sim de construir uma vida que nos torne importantes. E quando a pergunta vier, se você não existisse, que falta faria? Ter clareza da resposta. Termino de vez, já disse isso 2 vezes, mas está lá, ó, 11 horas. Termino de vez me despedindo também, agradecendo, cumprimentando o presidente da Câmara, me despedindo com um cumprimento árabe. Eu sou casado com árabe, com uma mulher árabe, né? E os árabes, quem aqui é árabe sabe, os árabes se despedem, tem a ver com a palestra de um jeito especial. Ele aperta a mão, presidente, e diz: vida longa e morte rápida. Pô, isso é uma coisa funda, olha só. Vida longa e morte rápida. Viva bastante, mas quando for a tua hora, se for a tua hora, que seja de imediato. Esse é um desejo fortíssimo. Vida longa e morte rápida. Obrigado. Gostaram do vídeo? Então, se você não existisse, que falta você faria? É importante sempre refletir, né? O que eu hoje deixo do meu legado. Voltando ao nosso tema competência, quando se fala em equipe de alta performance, começa por você. Então, quanto você tem investido em você? Para liderar é preciso ser sempre exemplo, saber dialogar. O saber dialogar não é só saber falar, é saber ouvir também. É entender como o outro está entendendo a mensagem que você está passando. Isso é bastante importante. Ainda falando, né, nessa competência que é tão importante para vocês, que está lá, né, entre as aptidões que precisa ter, a liderança é um grande desafio. Só vai vencer se convencer. A força é pelo exemplo e não pelo discurso. Então, tem muitas pessoas que falam o que não fazem. Então, isso não faz eco, porque se ela não está vinculada ao que você também traz no teu dia a dia, ninguém vai repetir. Então, a força é pelo exemplo, não esqueçam disso. Para atingir o melhor resultado numa negociação, seja bastante atencioso com as pessoas e duro com os problemas. Então, quando for falar do que está errado, é o problema, é a dificuldade e não a pessoa. A equipe gosta de ser convidado a dar conselhos, a participar das ideias. Então, nunca crie uma ideia sozinho. Mesmo que você saiba para onde você quer chegar, desenvolva um momento com a tua equipe deles poderem participar dessa ideia. Com certeza, a coesão das pessoas para que isso realmente aconteça vai ser muito maior, porque eles se sentem importantes e pertencentes. Ouça todos os envolvidos de forma cuidadosa. Eu brinco que Deus foi muito sábio quando nos pôs uma boquinha e 2 orelhas. Então nós temos que ouvir mais do que falar. Ouçam mais, para poder realmente trazer a palavra certa naquele momento. A equipe é mais ousada e responsável se for estimulada com responsabilidade e autonomia. Então, é dividir a responsabilidade. A autoridade é tua, mas a responsabilidade tem que ser dividida. E dar liberdade das pessoas também trazerem as ideias delas, inovarem, dar segurança, né? Então, eu fui numa empresa que falaram, aqui na empresa todo mundo não tem autonomia, só fazem o que eu peço, ninguém traz nada de criativo e tal. E aí, conforme eu comecei a acompanhar, percebi que era um clima que cada vez que alguém errava, tinha muita retaliação. Então, as pessoas cada vez ficavam mais limitadas a fazer o que o dono queria. Então, isso é uma coisa que o líder tem que tomar muito cuidado, tem que estimular e tem que também dar segurança para as pessoas testarem novas formas. O líder que traz autoridade é aquele que inspira, que realiza, que supre, que está junto, que está mostrando como fazer, de uma forma natural. Já aquele líder, muitas vezes, que fala o chefe, né?
que é só pelo poder, quando ele vira as costas, as pessoas boicotam. Muitas vezes boicotam inconscientemente, mas esse é o ser humano. Então, eles têm que estar se sentindo importantes no processo, valorizados pela ideia, valorizados como pessoas. Isso é muito importante para realmente trazerem um resultado esperado. Quando se fala nessa competência, liderança, tem várias informações, né, que podem aí ser muito, é um tema muito, que pode ser muito explorado, mas eu trouxe que hoje a liderança que é mais aceita, que tem mais resultado, é aquela situacional, que é aquele que se adapta às situações, que consiste naquele estilo de líder que tem maturidade, mas também busca a maturidade do liderado, que trabalha de forma diferente com cada estilo da equipe. Então, esse estilo é o mais adequado para um resultado realmente eficaz. As habilidades fundamentais de um líder é flexibilidade, que é, né, se adaptar às diversas pessoas, a diversos momentos, né? Hoje o mercado está exigindo isso do profissional. É ter uma análise diagnóstica para identificar as necessidades de cada pessoa, então volta de novo a conhecer individualmente cada um. É ter um acordo de aceitar o estilo a ser usado, então acordar isso e dar esse espaço para as pessoas se sentirem tranquilas dentro do estilo de cada um. O líder situacional, ele muda de estilo de acordo com a pessoa. Então, ele vai trabalhar naquela relação conforme a relação pede, conforme as pessoas estão pedindo. Ainda falando, né, das competências importantes de um líder, existe aí, né, 4 que são consideradas bastante importantes para um resultado eficaz, que é a direção, que é realmente mostrar o norte, da onde todo mundo tem que remar, né? É trazer um desenvolvimento constante, é estimular, para isso você tem que estar sempre se desenvolvendo e estimular a equipe isso, é trazer o apoio, né, a esforços, as pessoas têm que se sentir reconhecidas, né, compartilhar a tomada de decisão e delegar, transferir responsabilidade. Tem pessoas que, eu delego, mas não acompanho. Gente, delegou e não acompanhou é delargar. Então, para realmente ter um resultado positivo, é delegar, né, e acompanhar e trazendo a solução sempre para os problemas. Para fechar, eu gostaria de reforçar, né, que tem alguns comportamentos básicos que são fundamentais para a liderança atual, que é uma conduta orientadora, que define, acompanha e supervisiona, tá? Com uma comunicação muito clara. E aquela conduta de apoio, que elogia, que ouve, que facilita a interação, que incentiva, que amplia o raciocínio e ajuda a assumir riscos. As pessoas precisam se sentir apoiadas, reconhecidas, não só ser chamadas a atenção no momento que erram, mas sim também ser valorizadas pelo que estão fazendo de acordo com o combinado. Isso é bem importante. Espero realmente ter agregado para vocês. Eu trouxe só uma frase para fechar a nossa aula de hoje, que é: sempre revise suas rotas, refaça seus caminhos, gerencie seus pensamentos e administre suas emoções. Porque é muito importante você estar integralmente dentro do teu objetivo. Então defina, né, revisando se a rota que você está fazendo está realmente chegando ao teu objetivo e investindo em todas as áreas, gerenciando nossos pensamentos. Porque, como diz o James Hunter, fala, pensamento viram ações. Então, quais são os pensamentos que você está tendo? As ações viram hábitos, os hábitos viram o caráter, e o caráter vira o seu destino. Então, o destino começa lá pelo nosso pensamento. Qual é o pensamento que eu estou tendo, né? Em relação ao que eu quero, o meu objetivo, como eu estou, quanto eu estou satisfeito. Então, precisamos investir bastante nos nossos pensamentos, no nosso objetivo maior. Aqui está a bibliografia que foi utilizada, né, para vocês estarem aprofundando todo esse conhecimento.
E no final tá meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, precisar falar comigo, estou à disposição. Agradeço a oportunidade.